Espacial Internacional, ok? Ela está a uma altura de 400 e qualquer coisa, 420, 430 km de altura. Ela é visível de cá de baixo. Vocês conseguem a ver a olho nu, não precisam de telescópios, nem binóculos, nem nada, desde que ela esteja iluminada pelo Sol. Quando é que isso acontece? Por exemplo, neste momento, eu não sei se... Não tenho isto ligado para verem em penumbra. Ela de 15 em 15 minutos faz dia e noite. Dia e noite. Ok? Porque ela está constantemente a passar pelos ciclos. Ok? Portanto, ela passa pela zona que está escura e depois vem outra vez para o lado de dia. Demora 15 minutos. De 15 em 15 minutos ela faz esta passagem. E quando ela está... Quando vocês estão de noite, não é? Quando, por exemplo, o dia de hoje, por acaso existem algumas nuvens, não é? Tivemos azar, mas tivemos uns dias fabulosos, sem nuvens, sem nada. Esses dias eram os dias indicados para se conseguir ver a Estação Espacial Internacional a olho nu. Bastante para isso, e apenas, saber qual era a hora da passagem. Quando é que elas iam passar? E sabendo a orientação e quando é que ela ia passar, nós conseguiríamos ver perfeitamente a Estação Espacial Internacional. Ok? O que é que vocês veem? Vocês veem um pontinho muito, muito, muito brilhante a passar a uma velocidade brutal no ar. Podem pensar que é um avião, mas como é que é facilmente detectável? É que ela, assim que entrar na tal zona de sombra, ela tanto está acesa como logo a seguir desaparece. E vocês começam a pensar, caramba, o que é que eu vi aqui, não é? Um tracinho, ele veio, um pontinho, de repente, pum, desapareceu. Então, o que é que foi isto? Exatamente porque deixou de ser iluminada pelo Sol, ok? A estação não tem iluminação própria. Ela é refletida, vocês têm uma imagem atrás, a estação é aquilo que ali está, parece uma aranha, não é? E os painéis solares da estação é que fazem com que haja reflexão da luz solar e, por sua vez, ela seja visível de cá de baixo. Para vocês terem uma noção do tamanho da estação espacial, imaginem um campo de futebol. Estão a ver um campo de futebol? Os rapazes garantidamente que sabem qual é o tamanho do campo de futebol. Alguém sabe dizer as medidas do campo de futebol? Quem é que sabe? Quem é que disse que sei? Quais são as medidas do campo de futebol? Ele sabe? Diz lá, quais são as medidas? Ninguém... não acredito nisto. Os mais novos que adoram futebol e não sabem o tamanho do campo de futebol. Muito bem. A Estação Espacial Internacional toda, tal e qual como ela está neste momento instalada, os painéis solares, com a dimensão dos painéis solares, nós temos o tamanho de um campo de futebol, ok? E ela está a 420 km de altura. O que é que quer dizer? Quer dizer que quando ela é iluminada pelo Sol, ela é visível pela reflexão do Sol. E vocês conseguem a ver perfeitamente cá de baixo, ok? Muito bem. Uma pergunta rápida, não é a pergunta de $1 milhão, está bem, mas é uma pergunta rápida. Qual é o tempo que vocês acham que vai demorar a estação a percorrer este trajeto que vem daqui do Pacífico até, por exemplo, a entrada de Houston, que é mais acima? Quanto tempo é que ela demora a fazer este trajeto? Diz. Quanto? A 27 mil km hora? Quanto tempo é que ela demora a fazer este trabalho? Diz? Eu diria no máximo uns 10, 11 minutos. No máximo 10, 11 minutos, muito menos do que isso. Ela vai demorar sensivelmente 8 minutos a fazer este trajeto. Tá? Pouco mais do que isso, ok? Muito bem. Questões que vocês queiram colocar sobre a estação espacial e que eu vos possa responder. Alguém tem alguma questão sobre a estação espacial? Ou sobre os astronautas? Quer fazer alguma pergunta? Pode, faz favor. Então pronto, eu acho que todos aqui têm a mesma dúvida, só que não a colocam. Têm vergonha de dizer. Todos têm a mesma dúvida, mas não Sim. a colocam. Então é assim, eu não vejo ali motores. Não. Aquele não deita fumo quando passa, pois não? Se fosse um avião rastro. Certo. Pronto. Então, explique-nos como é que ela lá fica, porque nós Muito sabemos bem. que os sistemas tendem para... não se podem manter eternamente no mesmo nível energético, não é? Certo. Significa que ela não pode lá ficar em cima. Explique-lhes, por favor, e a mim. Então, também.
A Estação Espacial Internacional não tem motores. Se não tem motores, não é como o nosso carro, não é? Que a gente liga o motor e andamos, não é? Não tem motores. Então como é que ela se mantém? Ela mantém-se no estado, neste caso na órbita, através da gravidade da própria Terra. Ok? Como é que nós fazemos isto? Imaginem assim, o que é que acontece se eu tiver um peso na ponta de um fio e o segurar? O que é que acontece? O fio rompe. Participem. O que é que acontece? O fio rompe. Quando tenho um peso agarrado a um fio, se eu estiver com ele sossegadinho, ela está em baixo. Correto? Se eu pegar nesse fio e começar a rodar, o que é que acontece? O peso mantém-se na parte de fora e vai fazendo um círculo. Concordam comigo? Mas, se eu baixar a velocidade dessa rotação, o que é que acontece? A tendência da bola é querer descer, é querer baixar, correto? Então, qual é a forma dela lá estar em cima? Através de uma força centrífuga. Isto é, ela é colocada a uma altitude de 450 km a uma determinada velocidade. E essa velocidade depois vai diminuindo. O que é que vai acontecendo quando diminui a velocidade? A gravidade da Terra vai puxá-la para baixo. Perceberam? Portanto, quanto mais devagar ela vai andar, mais baixa ela vai ficar. Perceberam? Qual é a sorte da estação espacial? Porquê é que lá está há tanto tempo? Já devia ter caído. Não. Ela não cai pelo simples facto de, cada vez que ela é reabastecida, de 6 em 6 meses, ela faz o push-up. E o push-up é feito com o quê? Exatamente com as naves, neste caso vou-lhe chamar naves, não é bem assim, mas com as naves de carga que levam os astronautas para cima, ok? E que levam os mantimentos, a roupa, a comida, sim, porque eles também comem, não é? A roupa, a comida e por aí fora, não é? É possível que eles comem. E então o que é que acontece? A própria nave de transporte, ela acopula na Estação Espacial Internacional, aqui vê-se muito, muito pouco, mas na parte de baixo, ali, naquele topo, e o que é que vai fazer? Vai ligar os propulsores e vai empurrar a estação espacial. Quando é feito esse push-up, ela vai ser acelerada. E o que é que acontece se ela for acelerada? Ela vai regressar novamente à mesma órbita. Perceberam? É assim que isto funciona. 6 meses depois, se não for feito o push-up, ela vai cada vez ficando mais baixa. Ok? O que é que acontece quando ela sobe e desce? Sobe e desce. O que é que vai acontecer? Vai aumentar o footprint e baixar o footprint. Isto é, aquela bolinha verde que ali está vai ficar cada vez maior ou cada vez mais pequena. Porquê é que é importante esse footprint? O footprint é o horizonte rádio da estação espacial para com a Terra. Tudo o que estiver fora do footprint não consegue falar com a estação. Tudo o que estiver dentro do footprint consegue falar com a estação. Ok? Temos aqui uma questão. Bora. Diz. Como é que ela foi montada? Ui. Eu ia perguntar isso mesmo. Modular. Sim, modular. A estação espacial foi devagarinho, foi instalada devagar, foi crescendo, que aquilo não foi tudo para lá de uma vez, assim, de uma vez só, não é? Portanto, ela começou a ser instalada com os módulos centrais, primeiro, vocês podem ver por este modelo que aqui está, e depois foi acrescentada. Os painéis solares, na altura ainda tínhamos o Space Shuttle. O Space Shuttle basicamente não é um avião, mas é como se fosse um avião, não é? Portanto, em que tinha um braço robótico, e esse braço robótico auxiliou em muito na montagem da estação espacial, porque ele colocava-se praticamente, não era de frente para a estação, colocava-se assim de lado para a estação, e o braço robótico ia montando as peças todas com a ajuda dos passeios espaciais, dos spacewalks, que eram os astronautas que tinham que vestir os fatos de astronauta, e pronto, e para o exterior da estação iam ajudando a facilitar a montagem da estação. Portanto, foi assim que ela foi montada. Não foi só de uma única vez, houve várias viagens para fazer essa montagem, e já tivemos
na altura, isto estamos a falar se calhar há 20 anos atrás, mais coisa, menos coisa, fez várias ações até para o crescimento da estação. Ultimamente existe, eu acho que ela está com uma previsão de 2026 ou 2030, aliás, para acabar. Já temos outra estação espacial lá em cima, não é europeia, é uma estação espacial chinesa, já lá está. No entanto, pelo que temos conhecimento, existe basicamente mais um módulo a crescer à estação, que é uma chamada mezzanine, onde vão fazer experiências com os corpos expostos à radiação solar, expostos ao clima exterior da estação espacial, ok? Mas neste momento não está concluída ainda está em desenvolvimento, portanto, ainda está a crescer, ok? Mais alguma questão que queiram colocar? Força! Os astronautas têm 6 meses, missões de 6 meses. Ao fim de 6 meses eles são trocados. Às vezes a coisa não corre assim tão bem e então esticam-se mais um bocadinho. É evidente que isto é mau para eles. Eles podem gostar de lá estar em cima, mas é mau para eles. Quanto mais tempo eles estiverem expostos, não é a ausência da gravidade, porque ela existe lá em cima, é a microgravidade. Devido a essa ausência, eles vêm muito debilitados para baixo. Apesar de eles terem formas de fazer exercício físico lá em cima, o exercício físico não é igual, não é? Feito lá em cima, como se faz cá em baixo, não é? Portanto, geralmente, em 6 meses é feita a troca da tripulação. Diz. Como? Boa pergunta. Felizmente ninguém faleceu lá em cima. Boa pergunta. Mas posso dizer que existem médicos lá em cima, está bem? Portanto, existe um astronauta, um dos astronautas tem que ser obrigatoriamente, aliás, todos eles têm primeiros socorros, mas existem médicos lá em cima, está bem? Mas diz, ainda bem que não aconteceu nada disso aos anos que a estação lá está. Diz. Um astronauta consegue manter a sua alimentação e saúde equilibrada assim para Muito bem. Muito bem. É assim, a alimentação dos astronautas é feita através de, não é relações de combate, mas é quase, ok? Eu convidava-vos a assistir, se forem ao YouTube, existem muitas informações sobre a estação espacial e sobre a alimentação dos astronautas, como é que eles bebem a água, porque eles não podem beber água de qualquer maneira, não é? Como é que eles fazem para comer, não é? O arroz, não é? É tudo comida preparada, pré-preparada para eles poderem fazer rapidamente, ok? Com mistura de água e por aí fora. Tem, sim. Os astronautas têm passadeiras diferentes das nossas, porque nós quando vamos para uma passadeira, o que é que a gente faz? Nós corremos em cima da passadeira, não é? Pois, mas os astronautas, se fizerem isso, ficam a patinar no teto, não é? Portanto, isso é um bocado... Então, o que é que eles têm? Eles têm um cinto com uns elásticos muito fortes a puxá-los para a passadeira, para conseguirem fazer a corrida, ok? Diz. Não, diz. Como é que fazem as suas necessidades? Ui, esta pergunta é a pergunta-chave em todas. É a pergunta-chave em todas. E é a pergunta que mais faz rir a população, não é? É assim. Alguém sabe o que é o número 1 e o número 2? Já me facilitam a vida. Então é assim. A coisa é muito simples. Para os meninos e para as meninas, porque tanto lá estão meninos e meninas, não é? Não é só meninos. Para os meninos tem um tubinho. Para as meninas tem uma coisa diferente, parece uma máscara de oxigênio, mas não é. A questão é mais ou menos isso, exatamente. Para o número 1, isto é tudo como é que eu ia dizer? Eles não... Como é que eu vou te explicar isto? Quando as pessoas têm vontade para fazer o número 1 dentro da estação espacial, eles vão basicamente coletar aquilo que vão recolher da pessoa e vão metê-la num depósito. A urina é toda guardada e é filtrada, é trabalhada e é devolvida novamente. E agora vocês pensam, devolvida? Água. Estão-se a rir, não é?
Dizem Pois que é. nós, mas a verdade tem muito mais bactérias que os A mesma coisa, Eu não entendo. vocês parece que é surreal, não é o que eu estou a dizer, mas não, é assim mesmo. Chama-se reciclagem. O suor das pessoas, a urina, a água que eles por algum motivo deixam sair, como por exemplo a água que bebem, não é? Tudo isso é reaproveitado, é filtrado. Existe nas paredes da estação, portanto, umas coletas, vão apanhar tudo isso e vão automaticamente filtrar, trabalhar e voltar a devolver a água. Ok? Mas é o canal da escola. Se vocês É aquela estação. pensarem, isto é muito mau, não é Da mau. escola é aquela estação que está ali. Não é mau. E o futuro, o nosso futuro não vai ser esse, quase garantidamente, quer dizer, vamos lá ver, não é? Mas já estamos a fazer trabalhos dessas áreas, por exemplo, no aproveitamento de água do mar, altamente, com grandes quantidades de sal, para trabalhá-la de forma a que a gente consiga bebê-la. Ok? Portanto, não é uma coisa assim muito estupefacta, não é? E já fazem isto aos anos, não é? Agora, relativamente ao número 2, lá estão vocês a pensar. Algum de vocês já andou de avião? E já utilizaram a casa de banho do avião? E o que é que aquilo faz quando vocês carregam no botão para dizerem adeus ao vosso amigo? Hã? Aquilo faz uma sucção de tal ordem, não é? Que em segundos desaparece tudo e mais um par de botas. Eu tenho a impressão que se a gente lá estivesse sentado naquela altura, íamos nós também. Não é? Pois é exatamente isso que acontece na Estação Espacial Internacional, com um inconveniente. Com um inconveniente. É que vocês no avião têm um buracão. Na Estação Espacial têm o indicado. Porquê? Porque não podem ter mais. Porque se tiverem mais, vocês compreendem, não é? Aquilo está a uma velocidade enormíssima, microgravidade, as coisas flutuam, o que é que vai flutuar? Cuidado, está bem? Portanto, é a coisa mais normal que existe, está bem? Portanto, existem regras. É evidente que é das coisas que faz mais vontade de rir, não é? Mas há muita maneira de... Vocês podem no YouTube consultar essas coisas e existem astronautas a explicar o que é que acontece, por aí fora. Inclusive, temos uma astronauta que até diz como é que faz a higiene dela, como é que se penteia. Elas vão para lá com o cabelo curto, saem de lá com uma trunfa, que aquilo parece lá o quê, não é? Muito grande, não é? Ainda por cima passam o tempo todo com o cabelo de pé, não é? Algum de vocês sabe o que é Marge Simpson, está a ver? Aqueles... É mais ou menos igual, não é? É mais ou menos igual. É? Ah, sim. Portanto, basicamente é assim que a coisa funciona lá em cima. Diz, mais uma pergunta. A comunicação como estamos a fazer agora é com sinal de rádio? É. É preciso ter muito cuidado, principalmente para quem vai operar a estação. A comunicação com a estação de rádio vai ser feita exatamente pelo rádio, mas pelo horizonte rádio. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós não vamos utilizar satélite nenhum, nós vamos fazer uma comunicação em direto, de um ponto para o outro. Diz lá, Pedro. Não está, não. A estação de rádio, portanto, o horizonte de rádio é basicamente em linha de vista, portanto, nós, para podermos falar com a Estação Espacial Internacional, temos que a ver. É evidente que a gente não vai ver, não é? Está muito longe, mas temos que ter o horizonte de rádio, o rádio tem que conseguir ver a estação. Vamos fazer este contacto de forma a, não vamos utilizar repetidores, não vamos utilizar satélites, porque tem um contacto direto, está bem? Vamos utilizar uma frequência muito alta para fazer esse trabalho, em VHF. E o downlink, portanto o nosso uplink, que é em VHF, o nosso downlink vai ser também uma frequência muito alta. Tá? Quais são as desvantagens disto? Ainda há bocado eu disse-vos qual era a velocidade da estação espacial, não foi? Nós temos uma entrada no nosso horizonte e temos uma saída do nosso horizonte. Ela vai demorar 11 minutos a fazer este trajeto. Se eu erro, ou se vocês erram as perguntas, a coisa descamba. Eu quero muito que vocês consigam fazer os 20
as 20 perguntas ao astronauta. Quero mesmo muito. Portanto, vou-vos pedir, não quero que vocês façam a pergunta a correr, quero que vocês façam uma pergunta que seja audível, está bem? Portanto, e quero que vocês façam a pergunta e que, pronto, ouçam a resposta do astronauta. Aqui vamos estar mesmo dependentes somente do tempo que o astronauta vai demorar a responder, está bem? O astronauta que vai responder é o comandante atual da estação, ok? Portanto, é o Big Boss da estação, ok? Muito bem, então ela já está em cima dos Estados Unidos. Quando aquele aquele símbolo da nave estiver à saída dos Estados Unidos, já a entrar no Oceano Atlântico, nós temos 10 minutos para preparar o filme. E a partir daí não há volta atrás, está bem? 20 minutos antes, eles podem cancelar. Isto é importante, tá? Só por falar nisso, que eu tenho lá o meu contacto, deixa-me cá ver se já me ligaram a dizer que estava cancelado o contacto, não é? Pois, convém já perceber isso. Para tantos azares que aconteceram hoje, este era mais um. Não, mas em princípio está tudo ok. Bem. Muito bem, então ainda faltam 20 minutinhos, hein? Portanto estamos no tempo. Estamos no tempo. Mais alguma pergunta? Diz. Tipo de estudos, muito bem. Biologia, essencialmente. Física. Física, mas não é física de correr. Física. Química. Fazem testes gravitacionais. N estudos. Não é uma coisa muito concreta, mas posso dizer que eles têm um mini jardim lá dentro e tratam de plantas dentro da estação, exatamente para trabalhar com a ausência de... Não é ausência, é microgravidade. Okay? Agora, porquê é que eu estou a falar de microgravidade? Porquê é que vocês dizem? Eles andam a flutuar lá porque não têm gravidade. Isso é verdade? Hã? É verdade ou não é? A estação espacial está lá em cima. Eles estão dentro da estação espacial. Eles andam a flutuar dentro da estação de um lado para o outro. Pergunto, eles andam lá porque não têm gravidade? É isso? Concordam ou não? Não? Muito bem. Então porquê é que eles flutuam dentro da estação espacial? Certamente porque a força de gravidade é anulada, não é? Sim, eles estão dentro de um objeto a uma determinada velocidade e eles estão à mesma velocidade que esse objeto, não é? Correto? Como é que se simula a gravidade na Terra? A falta da gravidade na Terra, ou a ausência? Através de um loop com um avião. O avião, o que é que ele faz? Ele vem a uma velocidade e de repente o que é que ele faz? Sobe, e ao subir as pessoas ficam suspensas. Não é? É exatamente isso que acontece com a estação espacial. Portanto, se a estação de repente parasse lá em cima, apesar de tirando o facto que ela podia cair, mas parando a estação espacial lá em cima, o que é que aconteceu com os astronautas? Caía tudo. Ficava tudo com o rabo no chão, não é? Ok? Mais alguma questão? Está tudo esclarecido. Espetáculo. Diz. Como é que é calculada a velocidade da estação espacial? Como é que é calculada? A velocidade da estação espacial. Ui, boa. Já estás a entrar para um caminho assim um bocado pantanoso para mim. Tem razão ele. Porque se a estação tiver a 450 km de altura, a velocidade é certamente diferente da velocidade que estará a 420 km de altura. Exatamente. Porque o raio O raio é maior. Depende da distância e da circunferência. Muito inteligente. Hã? É uma pergunta muito inteligente. Depende da altura e da circunferência que ela vai fazer. Não é? E daí tem-se a velocidade. Quem é que é professor de matemática aqui? Já está aqui uma. Já se viu? Já se viu? Está ali outra. Então, nada mais que vocês para explicarem a velocidade da estação espacial. Ok? Ok. Então é muito simples. Pensem assim. Vai lá. Vai, tomem atenção. Otília, microfone. Não é preciso. Não é preciso que eu fale lá. Vamos receber uma aula rápida de matemática.
Olha, vamos pensar que isto é o centro da Terra e que a estação está aqui. Por isso, quando a estação descreve um movimento em torno da Terra, ela anda em torno do meu cotovelo, certo? Se estiver a uma altitude mais baixa, ela está não na ponta dos meus dedos, mas sim ao nível dos meus nós dos dedos. O raio de uma circunferência maior descreve uma circunferência com maior perímetro, certo? Por isso, um raio de uma circunferência mais pequena faz com que o perímetro da circunferência seja menor. Tem lógica, certo? Por isso, como é que é calculada uma velocidade? Uma velocidade é a distância percorrida em função do tempo que demorou a percorrer. Por isso, se ela percorrer um raio mais pequeno, provavelmente vai percorrer, se dá as mesmas voltas, vai percorrer mais espaço, se ela vai sempre fazer o mesmo número de voltas à volta da Terra, num raio mais pequeno, ela vai ter que fazer uma velocidade mais pequena para aguentar. Mas tecnicamente, basicamente ela está a não sei quantos quilómetros de altitude, já descreveu um arco de não sei quantos graus, e aí podemos dizer que se demorou 10 minutos a percorrer este espaço, é só ver quanto é que mede o espaço. O espaço é simples, é o perímetro. Vocês sabem como é que se calculamos, não é? O perímetro da circunferência está relacionado diretamente com o comprimento, com a medida do ângulo ao centro. Por isso, se eu tiver um ângulo, eu consigo determinar com exatidão qual é o arco descrito, e é só de ver isso em função do tempo que demorou a percorrer. É uma coisa simples, de matemática de 7º ano, certo? Não propriamente, isso eu estudei no 9º ano. Ok, E eu só muito estudei bem. Meus amigos, neste momento vamos preparar então para o contacto. A estação espacial já está praticamente a sair dos Estados Unidos, o que quer dizer que estamos aqui a 10 minutos do contacto, ok? Não desmarcaram. Uns 20 alunos para aqui, pela ordem correta, se faz favor. Ora, João, Telefones desligados, por favor. telemóveis desligados. Telefones desligados, por João Nuno é favor. o primeiro. International Space Station. Oscar Radio 4 International Space Station. This is Charlie Sierra 5 Sierra Sierra. Charlie Sierra 5 Sierra Sierra. Oscar Radio 4 India Sierra Sierra. This is Charlie Sierra 5 Sierra Sierra. Do you copy? Over. Oscar Radio 4 India International Space Station. Oscar Radio 4 ISS. This is Charlie Sierra 5 Sierra Sierra. Do you copy? Over. Oscar Radio 4 International Space Station, OR4 ISS Charlie Sierra 5 Sierra Sierra calling, over. Charlie Sierra 5 Sierra Sierra, this is Oscar Radio 4 ISS International Space Station, ready for questions. Okay, Roger. Good morning. Welcome to school, John Barros and a group of Bachelor Vallera Secondary School. Steve, are you ready for the questions, over? I'm ready for questions. Wish I could be there. I've always wanted to visit. Hello, why did you decide to become an astronaut? Over. I decided to become an astronaut because I'd always wanted to be an astronaut. The opportunity came up to apply.
and I was in a position where I could, and I'm looking for an opportunity to continue being operational. Over. Hello, good morning. What do you take to be an astronaut? Over. And Bruno, it takes, a love of learning and questioning and really trying to learn and explore. Over. Hi. What is your daily routine like? How do you share tasks? Over. And Iris, our routine is pretty busy. We basically work from 7 a.m. to 7 p.m. About 12 hours, and in there we get an hour and a half to 2 hours of exercise, and our hours are scheduled and full of usually science and research and maintenance for the space station. Over. Hi, is your digestion affected by the absence of gravity? Over. And Khalid, yeah, it is. You obviously don't have gravity helping move things down when you swallow and other things. And yes, it does have an effect, but your body is pretty amazing. It overcomes it and adapts, and it works fine up here. Over. Hi. How do you communicate with your family? Over. And thankfully, because of the computers on board and our communication system, we have the ability to use international protocol phones. And so I can call home every single day, which is really nice, and usually try to do a full family video conference once a week. Over. Hello. What are the effects that happen to an astronaut who has been in space for a long period of time when they arrive back to Earth? Over. There are a number of effects. The two major ones are bone density and muscle loss, and you counteract that with a lot of exercise every single day. There are some other effects which we are still researching involving the eyes and other organs, so we are continuing to do research to counteract that. Over. Hello. How long does each mission take? Over. And it takes, I'm up here scheduled for 6 months. Most missions up here are for about 6 months. My shuttle missions were all just a couple weeks long. They were a different mission. It really depends on the needs. Our first mission to the moon will go around the moon and take about 2 weeks. Over. Hello, is your blood circulation affected by the changing gravity? Over. Elena, unfortunately, no. I mean, it is in the sense that your heart does not have to work against the force of gravity all the time. So it tends to move fluids up, and then your body accommodates that by getting rid of your excess fluid, and your body your body adapts to the environment. So yeah, your circulation works just fine. What does the inside of the ISS look like? Over. Well, inside the ISS looks like a laboratory gone wild. It's cables and cameras and computers and wires and piping and fluids and a few places for just empty racks and stowage. It's pretty wild. There's some videos online that's definitely worth looking at. Over. Hi. Was it difficult to get used to living there? Over. It features the difficulty of living here. Visiting my family is a big change. I really like being home with them. The adaptation of your body is another big change, and the workload and the intensity of the workload when you have science mission and visiting vehicles. Over. Do you recycle your waste? Over. And we reuse and recycle absolutely everything we can. The waste we cannot recycle, we dispose of in cargo vehicles that burn up on entry. We had a cargo vehicle leave here today, and it burns up on entry. And we recycle like all of our water. About 90% of our water gets recycled. And we try to waste nothing up here. Over. Hi. How do the space stations keep you warmer into the Earth? Over. And Moses, we reboost the space station every month or so, which means we use one of the visiting cargo vehicles, and they adjust the height of the space station to ensure that it stays high enough and it continues to stay in orbit. Over. Hello. What projects are you currently developing? Over. There are a number of different projects, obviously science that we do on board, and the engineering associated with those are continuously in work. Hundreds of experiments going on at any given time.
earlier this week, we were all working on basic research that should be associated with the ability to move carbon dioxide from the atmosphere here on the space station and other vehicles. Over. Hi. If one of you gets ill, what do you do? Over. And unfortunately, we do have a doctor on board here, but every crew has at least a crew medical officer who has been trained to deal with and work with anybody that gets ill up here, and then we always have a call available to the surgeon on the ground. Over. What was the most amazing thing you have ever seen in space? Over. And the most amazing thing I've probably ever seen in space was a shooting star go beneath my feet while I was up doing a spacewalk many years ago. That was pretty amazing. Seeing the International Space Station in Earth's orbit is absolutely beyond comprehending now. Over. Hi, how do you spend your free time? Over. And Miguel, I spend my free time mostly just talking to my other crewmates because they're really amazing, interesting people. And it's fun to hang out with them, but you can always look out the window. We do have movies and television programs for entertainment as well, and books. And we don't have any musicians on board right now in our segment anyway. Hello, what are the changes that you can see happening due to climate changes? Over. Repete. Oscar Radio 4 ISS, the Charlie Sierra 5 Sierra Sierra. And Charlie 5 Sierra, Sarah, I have you loud and clear again. Over. Hello, what are the changes that you can see happening due to climate changes? Over. Okay, do you copy the question? Over. I did not hear the question. Over. Okay, go again. Hello, what are the changes that you can see happening due to climate changes? Over. We watch and we do have investigations going on all the time looking at mostly photography of coasts and other regions and desert regions, and over time you can see the effects. It's hard to see the effects immediately during a 6-month mission, but it's continuously monitored from space. Over. What do you fear the most up there? Over. And David, what I fear the most up here is mostly myself, in the sense that I want to make sure I am capable of doing the mission I've been asked to do, so I'm continuously questioning and pushing myself to do better. Over. Hello, do you consider yourselves as heroes? Over. It is no, we do not consider ourselves as heroes. We are up here doing a job, the most amazing job we think on the planet, and you too can do this fine someday. Over. Hello, if you get emotional and cry, what happens to your tears? Over. And that is a great question. So years ago, I had a crew member who told me he was laughing so hard, because he was a fairly entertaining crew, that the tears welled up in his eyes, and they had nowhere to go. So they will literally stay as a ball of fluid, ball of tears in your eyes. Over. Okay, thank you very much. This is the last question, and we had appreciated this very good contact. Okay, and. Charlie Sierra 5 here, Sarah. It's great talking to you. Have a good day. Thank you. Oscar Radio 4, International Space Station, Charlie Sierra 5 Sierra Sierra, operating by CT2GOI. 73, good luck. Parabéns!